Fala pessoal, beleza? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Foco Disperso. Cara, vai estar quente hoje, viu? Nossa senhora, deve estar uns 82 graus na sombra. Tô gravando no dia 15, é um sábado, 15 de fevereiro. Tá complicado, hein? Nossa senhora, são 9 e pouco da manhã. Ai, mas vamos lá, fiz a barba também, tava muito mendigo. Agora tô um pouco menos mendigo. Falar em mendigo, lembrei, né? Falar na minha barba de mendigo. Você lembra daquele caso do Mendiglis? O mendigo que pegou a mulher lá dentro do carro? Aff, Maria. Tem histórias que você não acredita, né? Só acredita vendo. Essa história, por exemplo, aí ficou bem famosa. Por isso que todo mundo acreditou, né? Porque sabia que era verdade mesmo. Não tinha como fingir isso aí. De tão absurda, né? Mas enfim, vamos lá pro vídeo de hoje, pessoal. Hoje eu vou fazer uma nova playlist de nostalgia. Queria falar um pouquinho com vocês a respeito de locação de vídeo. Quem lembra das locadoras na década de 80, 90? A molecada de hoje em dia não deve nem saber o que é isso, porque as locadoras, se não me falha a memória, fecharam todas lá pela década do início dos anos 2000. As últimas foram a Blockbuster, né, que eu me lembro que era grande. Tirando aquelas de bairro, a grande mesmo que eu me lembro era a Blockbuster. Não lembro se tinha uma outra rede grande de locação de filmes. Mas a última que fechou era essa. Inclusive a Blockbuster, na época, recebeu uma proposta da então nova Netflix, né? Que era uma empresa nova, Netflix, e surgiu no mercado querendo comprar a Blockbuster. A Blockbuster recusou a compra, falou: não, a gente não quer vender não. Porque a Netflix viu a Blockbuster como uma concorrente e tal, quis tirar a Blockbuster do mercado, pelo menos que eu saiba foi essa a intenção. E a Blockbuster não botou muita fé na Netflix, e acabou que a Netflix virou o que virou, né? Quebrou a rede da Blockbuster, porque não existe mais locação de vídeo. Então se a gente assiste tudo pelo YouTube, internet, baixando, ou pelos próprios streamers, né? Um deles, a Netflix. A Blockbuster se deu muito mal, hein? Nossa senhora, e eu lembro que a Netflix tinha oferecido uma bolada. Aí a Blockbuster não aceitou, acabou se dando mal, faliu. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Eu lembro que quando eu era criança, lá na década de 80, uma das coisas que a gente tinha para fazer, um dos passeios, um dos entretenimentos, tô nem falando de assistir filme, tô falando de ir à locadora. Quem é da minha idade aí, na faixa dos 40, vai lembrar. A gente chegava num final de semana aí que pai e mãe descansavam, né? Sábado e domingo. Chegava uma sexta-feira à noite, por exemplo. A gente falava: vamos lá na locadora pegar uns filmes para assistir no final de semana. Então esse era um dos passeios da família, um dos entretenimentos e passeios da família brasileira na década de 80 e 90. Ir pra locadora. A gente pegava, ia lá numa sexta-feira à noite, chegava lá, a locadora lotada, porque era um hobby do brasileiro, né? Alugar filme. Era assim que a gente assistia, não tinha nada digital, não tinha celular, não tinha internet. As TVs eram de tubo, lembra? Teve gente que não tá assistindo o vídeo que não pegou essa época, nem sabe o que é uma TV de tubo. Pois é, depois veio TV de plasma. Vocês lembram da TV de plasma? TV de plasma, de LCD. Nossa senhora. Ai, tinha TV de tubo. Mas enfim, voltando lá. A gente chegava na locadora, cheio de gente, sexta-feira à noite. Final de semana geralmente enchia, porque justamente por esse motivo. O pessoal alugava, porque tinha sábado e domingo para descansar e queria assistir um filme, né? Aí a gente entrava, tinha aquelas prateleiras lotadas com aquelas capinhas de plástico, com os encartes dos filmes. Aí você olhava aquele monte de cor, aqueles mini posters dos filmes, tudo colorido, com o nome do filme, uma imagem principal, o nome dos atores, duração do filme.
Aí você pegava, virava, lia, via mais algumas imagens do filme, lia a sinopse, falava, ah, esse filme aqui parece que é legal, né? Vamos alugar ele. Era assim que funcionava. Aí você ia lá, sei lá quanto é que custava. Acho que na década de 80 devia custar, vamos converter para hoje, vai uns R$ 2, porque na época devia ser cruzado, cruzeiro. Mas eu lembro que também não era algo barato. De novo, nunca teve algo barato no Brasil, pelo menos que me falha a memória, né? O que me falha a memória. Então, você ia lá às vezes querendo já alugar um filme, porque você ficava sabendo que tinha um lançamento, que tinha saído no cinema há um tempo atrás, agora tinha já ido para as locadoras. Então, quando saía um lançamento, era aquela correria, né? Todo mundo queria ir para a locadora para ser o primeiro a pegar o filme, porque as locadoras não tinham estoque ilimitado. Então, vou dar um exemplo para vocês. Da década de 90, Jurassic Park. Cara, quando saiu aquele filme no cinema, foi um estouro. Ganhou vários prêmios e tal. Aí sempre era assim, ia pro cinema, ficava um tempo no cinema, tipo, um ano depois ia pras locadoras. E vocês imaginem, na época, se não tinha condição de ir no cinema ou não ia no cinema, porque não dava, né? Isso é filme direto. E a qualidade dos filmes na época era muito melhor do que hoje em dia. Então a galera fazia questão de ir no cinema, quem podia. Quem não podia tinha que esperar para ir pra locadora. Que era o nosso caso. Meus pais nunca foram muito chegados em ir pro cinema. Eu sempre gostei, mas eles não. Eles gostavam de assistir filme em casa. Beleza. Aí Jurassic Park lançou, foi para as locadoras depois de um tempo. Aí você ia na locadora, quando a locadora anunciava, ó, tal dia vai chegar aqui Jurassic Park. Beleza, cara, ó. No dia que chegava a fita lá para alocar, cara, todo mundo pegava. E era assim, tipo, locadora de bairro, que é pequena, tinha 3, 4 cópias. Se você não era um desses 3, 4 a chegar e alocar primeiro, acabou. Você tinha que esperar o camarada devolver a fita, sabe-se lá quando, porque ele ficava com a fita, dependendo de quantas fitas ele alugava. Então, vou dar um exemplo. Você aluga uma fita, você fica até o dia seguinte com ela. Se você alugar duas, geralmente é uma por dia. Você alugou uma, fica um dia. Alugou duas, fica 2 dias. E você não sabia quando que a fita ia ser devolvida. Aí você tinha que perguntar pro atendente lá da locadora, ah, mas quando que chega? Quando que devolvem as que locaram? Aí o cara tinha que ir lá no sistema, fazer esse favor para você de olhar, ó, tá previsto devolver para tal dia. Mas às vezes o camarada nem devolvia nesse tal dia. Você alugava um dia para devolver no outro, mas ele devolvia 2, 3 dias depois. Aí pagava a multa. Então, cada diária que você ficava a mais com as fitas, você tinha uma multa a pagar. Então, tinha isso também. Aí, beleza, vamos supor que você chegou lá, você tá vendo aqueles encartes bonitos, todos coloridos, com mini pôster do filme e tal. Aí, essa do Jurassic Park, eu lembro que era toda diferente. Por isso que eu dei o exemplo do Jurassic Park. Porque as fitas eram, as caixas dessas fitas VHS, onde elas ficavam dentro, eram padrão, seguiam um padrão. Eram de plástico e por dentro um encarte com esse mini pôster do filme. No verso tinha mais imagens do filme, com a sinopse, duração do filme, etc. Do Jurassic Park não. Era uma capinha maior, toda, acho que plastificada, com plástico duro, em alto relevo, com o logo do filme no meio. Era muito bonita, era muito bonita. Eu gostava demais. Jurassic Park eu aluguei na locadora umas 3 ou 4 vezes, de tão bom que era o filme. Aí você alugava o filme, ficava os dias, devolvia, pagava por isso, beleza. Aí chegava no outro final de semana, a mesma coisa, tá? Ia lá, voltava, alugava de novo, e era legal, a locadora tinha igual biblioteca, ó, livraria hoje em dia, biblioteca também, né? Tem as seções lá, filmes de lançamento, filmes de terror, filmes de ficção científica, filmes infantis. Eu, quando era moleque, eu só gostava de filme de terror. Queria ir pra alugar tudo quanto é filme de terror. Sempre que eu ia, pegava 2 ou 3 filmes de terror e... ai, era bacana, era legal. Criança, né? Molecadinha gostava disso. É ficção científica, terror, fantasia. Era isso. E aí tinha a sessão lá de adultos, né? A sessão de adultos lá. Só podia entrar quem tinha mais de 18. Pensa na vergonha do pessoal que entrava lá.
Porque não era um negócio assim, né? Ah, tem uma entrada separada para você. Não, tem um espaço dentro da locadora que é só parte de adultos, né? Mas quem tá entrando ou saindo de lá, que tá na locadora, tá todo mundo vendo, né? Era engraçado. E fora isso, aí beleza, você pegou a fita, alugava, levava para casa e tinha. Aí você colocava lá no seu VHS, né? Colocava sua fita VHS no videocassete, né? Aí os filmes eram filmados em rolos. Então você colocava, dava play lá naquela sua TV de tubo que era arredondada nas laterais, nas bordas. Aí você até às vezes você conseguia ver umas distorções nas imagens assim. Era muito engraçado, cara. Como é que a gente assistia TV de tubo, aquela TV desse tamanho, dessa profundidade. Nossa, aquele trambolho que pesava. Aí você dava play lá, aí você escutava a fita rodando dentro do cassete, aquele rolo sendo esticado e você vendo as imagens. Nossa, era engraçado, cara. E a qualidade da imagem, vocês imaginam, né? Péssima. Qualidade do áudio péssima, as cores você conseguia ver a diferença de cor. Tinha cor que não era nítida, tinha cor que misturava com a outra, era engraçado, comparando com hoje, né? Mas na época era o que tinha, então tudo normal, qualidade maravilhosa, filme ótimo, áudio perfeito. É porque é o que a gente tinha, né? Aí você tinha que assistir o filme, você assistia o filme e tinha. Aí você alugava 3, 4 filmes, tinha que decidir qual filme que a gente vai assistir primeiro. Aí sempre minha mãe queria assistir um, meu pai outro, eu outro, mas sempre quem ganhava era minha mãe, né? Então eu colocava o filme da minha mãe, aí a gente assistia um na sexta-noite, depois assistia outro no sábado de tarde, mais um lá no sábado de noite, outro no domingo, e geralmente a gente devolvia na segunda-feira. Mas lá, você dava o play no filme, aí depois terminava o filme, aí você tinha que rebobinar, você tinha que voltar todo o rolo do filme na fita cassete para devolver, para quando você fosse devolver para locadora. Então você terminou de assistir o filme, não é igual um vídeo no YouTube, você terminou, acabou. Um vídeo de streaming, de Netflix, de Amazon, acabou, você volta lá pro menu, parte pro próximo. Ou se você quiser assistir de novo, você consegue apertar um botão e voltar do começo. Ou selecionar uma cena específica. Não, fita cassete é diferente. Você tem que rebobinar ela inteira até o início para você tirá-la do cassete, para colocar no encarte de novo, para colocar na caixinha de plástico e devolver no dia que você for devolver lá para locadora. E esse processo de rebobinar a fita demorava, sei lá, cara, 15, 20 minutos. Então, mesmo que você quisesse assistir um filme após outro, você não conseguia, porque você terminou, você tem que rebobinar. A não ser que você tirasse ele sem rebobinar, colocasse outro filme para assistir e rebobinasse esse primeiro depois, né? Mas igual eu falei, é um processo que demora você ficar aguardando rebobinar a fita. Mas era divertido, era uma das diversões da família brasileira. Ir na locadora, alugar filmes. Era bem, bem legal. Aí depois eu lembro que vieram os CDs, depois os DVDs. Aí nessa época já entrou a Blockbuster. Aí, cara, nossa, a Blockbuster foi um marco, né? Porque a locadora gigante, bonita, algo de alto padrão, né? E diferente, porque quando você devolvia a fita na locadora de baixo, você tinha que entrar na loja, entregar pro atendente lá, pagar, enfim, tudo muito pessoal, né? Com a Blockbuster não, para devolver a fita você poderia devolver até pelo lado de fora, eles colocavam uma caixinha como se fosse uma caixinha de correio, que cabiam as fitas que você devolvia, e era uma devolução automática. Você colocava lá e via um funcionário, sei lá, no final do dia recolhia tudo, jogava no sistema e via quem devolveu tal fita, sabia de quem que era, se devia alguma coisa, já se estava tudo em ordem, e era bem legal. E na Blockbuster eles tinham, quando eles compravam um filme lançamento, por exemplo, não eram 2, 3 cópias. Vou dar um outro exemplo aqui, vamos pegar, sei lá, Matrix, o terceiro filme, que eu acho que foi que já tinha na Blockbuster na época. Vamos supor que tenha lançado esse Matrix, o terceiro. Nem lembro o nome do terceiro. Eu lembro do primeiro, do segundo é Reload, o terceiro eu já nem lembro mais.
Mas lançou o filme no cinema, passou um ano, foi pra locadora. A locadora Blockbuster anunciou, vai chegar filme tal dia, sexta-feira. Você chegava lá, não era uma cópia ou duas só, e tinha uma prateleira inteira desses filmes quando eram lançamentos importantes assim, os caras tinham 100 cópias. Então, já nessa época era DVD, né? Umas 100 cópias do filme Matrix, por exemplo. E, cara, alugava, acredite se quiser, lotava lá, todo mundo pegava. Era capaz de você não conseguir alugar por falta de cópia ainda. Imagina, uma prateleira inteira, do piso ao teto, com, sei lá, 2, 3 metros de largura para mais, cheia de DVD do Matrix, e mesmo assim, às vezes não, você não encontrava para alugar, você tinha que voltar num outro dia para ver se você encontrava o filme para você poder assistir. Era legal. Mas é isso, pessoal, só um bate-papo aí, um bate-papo sobre um assunto de nostalgia que eu lembrei de vontade de conversar, porque era um passatempo divertido fazer locação de fita. E dentro dessas locadoras tinha também jogos, né, de videogame, Super Nintendo. Eu tinha Super Nintendo, né, então eu alugava bastante, mas eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso depois, só sobre fitas de videogame que a gente alugava na locadora, que era bem divertido também. Beleza? Aquele abraço, pessoal, valeu!